Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, e depois o capítulo 6. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez. Pastor Wilson, esposa, pastores, obreiros, gente amiga que eu aprendi a caminhar, né, através da ministração da palavra, da comunhão, da adoração. Deus abençoe os irmãos, amém? Graças a Deus. Capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Capítulo 6, Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Graças a Deus. Quem puder se assente. Eu gosto de uma linha teológica, uma exegese, que defende que o versículo 21, ele não sofre interrupção em relação ao versículo 22 do capítulo 5. E quando alguns especialistas na Bíblia, alguns especialistas no texto grego dizem que não há uma separação entre o versículo 21 e o versículo 22, eles estão querendo dizer que a epígrafe, ela não foi originada em Paulo. Paulo, quando escreve o capítulo 5, ele escreve de forma corrente, inteira. De maneira que, quando ele usa o termo não vos embriagueis com vinho em que há contenda e enchei-vos do Espírito, ele tem uma intenção aqui. Um grande teólogo inglês dizia o seguinte: usar esse texto simplesmente para doutrinar contra o consumo de álcool é ser simplista. É óbvio que ao crente não compete beber, consumir álcool. E é óbvio que o álcool tem suas consequências desastrosas e danosas. Mas ele coloca em questão o seguinte: será que Paulo tinha apenas esse objetivo? Porque ele faz um contraponto aqui: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Ele vem discorrendo sobre o texto e ele vem trazendo uma série de pontuações que não me cabe aqui falar hoje. É uma pregação, não é um seminário. Ele vai mergulhando na mente de Paulo e ele vai entendendo que Paulo está fazendo um paralelo entre o homem no pecado e o homem ébrio. O comportamento do homem influenciado pelo álcool é semelhante ao comportamento do homem influenciado pelo pecado. E ele vai basear essa fundamentação na exegese que ele faz, porque
ele percebe que no texto grego, a palavra excesso, que pode ser traduzida por dissolução, é o mesmo termo grego que Jesus usou para se referir ao filho pródigo, que gastou toda a sua fortuna dissolutamente. Então, o que parece que Paulo está nos ensinando é que uma vida refém, entregue ao pecado, é uma vida dissoluta, é uma vida que não tem limites, não tem controle, não existe temperança, não existe bom senso. Mas isso é um assunto para outra oportunidade. E olhando para o texto de forma ininterrupta, a gente percebe que o que Paulo está nos doutrinando aqui é que esse enchimento do Espírito, primeiro, é uma ordem imperativa. Isso aqui não é um luxo, não é uma opção de vida. Não, eu quero ser crente daqueles que não enchem. Não existe isso. Até porque o enchimento de Espírito aqui também não é o batismo no Espírito Santo. Porque o tempo do verbo aqui está no gerúndio, o verbo está apontando para uma prática contínua. Enchei-vos. Então a ideia de Paulo aqui é que esse enchimento de Espírito não é uma ação única na vida, como acontece com o batismo no Espírito Santo. Ao contrário, esse enchimento no Espírito aqui é uma prática diária que precisa acontecer o tempo todo durante a vida da gente. Enchei-vos, enchei-vos. Além disso, o mesmo verbo que tem essa conotação imperativa, ou seja, está no imperativo, é uma ordem, ele também está na passiva. Deixai-vos encher. E aí ele mostra para a gente qual é o manejo da relação homem-Espírito Santo. É uma relação de rendição, de entrega. Se a gente fosse traduzir tudo, ficaria assim: deixai-vos encher pelo Espírito todos os dias. Todos os dias, deixai-vos encher pelo Espírito. E ele desce e entra na temática da família sem fazer interrupção. Ele não faz uma digressão aqui, ele não abre um adendo, ele vem de forma escorrida escrevendo. Enchei-vos do Espírito. Aí ele desemboca no versículo 19, falando entre vós em salmos, adoração. O enchimento do Espírito é para que possamos adorar a Deus. Porque nem condições de adorar a Deus sem o Espírito a gente tem. Sem o Espírito a gente não faz nada. Não toca, não canta, não prega, não faz nada. E no versículo 19, ele vem falando, enchei-vos do Espírito, 18, 19, falando entre vós com salmos, hinos, é o culto. O Espírito Santo comandando o culto, dando graça para a gente salmodiar, cantar, glorificar, falar em línguas. No versículo 20, ele fala de gozo, de alegria, dando sempre graças por tudo, nosso Deus, que é o estilo de vida do crente cheio do Espírito, uma vida cheia de graça. Uma vida com alegria espiritual. No versículo 21, ele fala dessa relação crente, homem e mulher, dentro da eclésia. Sujeitai-vos. E aí a gente começa a entender por que é possível viver uma vida de sujeição aqui e não é lá fora. O camarada do mundo, quando olha isso aqui, ele tem uma dificuldade tremenda, porque o mundo é opiniático, o mundo é impositivo, o mundo é gritão, o mundo é egocêntrico, o mundo é narcisista, o mundo se impõe,
O mundo não baixa a cabeça. Mas dentro da realidade do corpo, Paulo diz que nós temos que viver em sujeição uns aos outros. E eu não vou entrar no mérito da palavra, ela é muito maravilhosa, é profunda e não vai dar tempo. O que eu quero dizer é que Paulo está dizendo que, uma vez cheio do Espírito, a sua vida está potencializada para fazer o culto acontecer, falar em línguas, ministrar, salmodiar, pregar. Mas mais que isso, pelo amor de Deus. E eu falo com tranquilidade, tenho mais de 30 anos de Assembleia de Deus. A gente, de forma inconsciente, criou uma barreira e represou o Espírito Santo só na perspectiva dos dons, do carisma e dos dons ministeriais. E pronto, acabou. Lá fora, a nossa vida parece que existiu sem a influência dele. Paulo nunca enxergou desse jeito. Na cabeça dele, o Espírito Santo enchendo a nossa vida é Deus para nos fazer falar em línguas aqui, mas é Deus também para nos fazer se relacionar direito com o irmão. Sujeitai-vos. A coisa vai ficando mais apertada, e aí a gente chega aqui em nós. Quando ele começa a falar de casamento. Mas para quê? Como é que o cara está falando de encher-se do Espírito, paracletologia, e vai falar de casamento? Que conexão tem ser cheio do Espírito com casamento? Eu acho que foi por isso que colocaram a epígrafe. Deveres domésticos. Está aí na sua Bíblia. Paulo não era psicólogo, muito menos. Paulo não era psicanalista e muito menos psicólogo. Na cabeça dele, o Espírito Santo por si só basta para trazer saúde para a família. É forte, né? Nem o pastor Wilson esperava por isso. Eu trago o psicólogo aqui e ele fica... Mas a verdade é a verdade. Lá na igreja eu costumo falar, tem pessoas que têm preconceito com o psicólogo, com a psicoterapia, mas também lê a Bíblia de gabinete, vai para o psicólogo, irmão. A verdade é que o Espírito Santo é Deus em nós. E parece que isso não está acontecendo na nossa vida familiar. Eu estou num tom de desabafo porque eu faço clínica toda semana e faço gabinete. E os crentes estão pintando o sétimo. Está complicado. É porque a ética da profissão não me deixa, mas dá vontade de falar assim, vem cá, você é crente, cara? Porque não é nenhuma questão de patologia, de transtorno, é uma questão de dúvida e de questionamento se esse camarada nasceu de novo, pelo amor de Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Vocês não merecem ouvir isso não, tá? Eu vim aqui fazer terapia com vocês hoje. Estou desabafando mesmo, ponto final. Estou ficando velho, 55 anos. O pastor Wilson me conheceu novinho, pregador pentecostal. A gente vai ficando velho, vai ficando mais crítico, mais ranzinza. Mas olha o texto. Ele fala, enchei-vos do Espírito, e depois ele fala, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Mas eu não vou entrar de forma exegética no texto. Eu quero pegar só o princípio. O Espírito Santo está com vocês, está comigo,
para dar suporte para a gente nesse papel social de marido, de esposa. Não dá para a gente vir para cá, eu digo igreja, não dá para a gente vir para cá, ter uma relação gostosa com o Espírito Santo, na perspectiva dos dons e ministérios, chegar em casa, não contar com ele para ter uma vida conjugal mais saudável. É inadmissível isso. O Espírito Santo não é incompatível com a vida afetiva do casal. A presença do Espírito Santo na família não é só realizar milagres. Ele realiza milagres. E a gente sabe. Milagres de todo tipo, de toda natureza. Mas será que a presença do Espírito Santo dentro da família é só para realizar milagres? De temperamento, de transtorno, essa questão de incompatibilidades e tudo isso, isso aí a gente trata em outro lugar, em outro momento. Será? Será que Deus é assim teológico e não é existencial da nossa vida? Porque às vezes parece que a gente engessa a pessoa, a figura de Deus, dentro de um compêndio teológico, e Deus é aquele ser teológico distante. Mas será que Deus não é o Deus do dia a dia? O Deus dos dramas familiares do dia a dia? Aonde está, então, a filosofia do Emmanuel, Deus conosco? Será que Deus é só um livro, uma realidade filosófica, um entretenimento teológico para quem gosta de estudar, e a gente vem para cá, ou vai para o seminário e se diverte com segredos e maravilhas da teologia, e depois vai para casa e vai viver uma vida familiar despida, distante de Deus? É assim? Deus não tem resposta para o dia a dia da tua casa? Será que o Espírito Santo não tem condições de refinar a gente, fazer com que a gente consiga parar de ser tão agressivo nas palavras dentro de casa? Será que ele não consegue? A gente não consegue caminhar com ele na perspectiva de uma reeducação, de um refinamento? As nossas orações, o que está acontecendo? Que a gente ora e não muda nunca. Uma pastora antiga que já dorme no Senhor falava assim do marido dela: o Marinho ora muito, mas não vigia nada. E aquele velho orava, meu irmão. Não dava para caminhar com ele, não. Ele dobrava o joelho ali, irmão. Esquecia que a vida existe. Mas dava muito mole quando estava de pé, andando para lá e para cá. Então, aqui, o que eu quero discutir com vocês é isso. A presença do Espírito Santo na família é só para realizar milagres? É para pensar mesmo. Segundo, a presença do Espírito Santo na família não é para nos substituir nas nossas obrigações. Por exemplo, eu sou pai, mas não cumpro o meu papel de pai e recorro ao Espírito Santo para ser o pai do meu filho. O Espírito Santo é cooperador, ele não é substituto. Quando Deus chega ao ponto de ter que ser pai no lugar de um pai, coitado desse pai. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso. Eu já vi Deus ser pai de muito moleque por aí. Mas coitado do pai que Deus teve que ser pai no lugar dele. Então a pergunta permanece. O Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, é para assumir o nosso lugar e exercer nossos papéis de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho? E aí eu coloquei aqui algumas questões importantes para a gente. A presença do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, é justamente para imprimir em nós o caráter de Cristo. E com o caráter de Cristo,
a gente consegue trazer um pouco de qualidade na nossa paternidade, maternidade, filiação. O Espírito Santo imprime em nós, a partir de uma realidade diuturna, uma construção paulatina, o caráter de Cristo. E uma vez com o caráter de Cristo em nós, a gente consegue exercer uma relação dentro da família muito melhor. De maneira que o marido se torna um marido melhor, por causa desse trabalho do Espírito Santo para glorificar Cristo na terra, e a glorificação de Cristo na terra está em muitas realidades, e uma delas é imprimir na cristandade o caráter de Cristo. Pensar como Cristo, enxergar as coisas como Cristo, administrar como Cristo, sentir como Cristo, viver como Cristo. Não é automático, mas a pessoa passa a discernir os comportamentos e a mudar o modo. Antes, sem Cristo, só tinha uma via de acesso: a carne, a arrogância, a truculência, o altivismo, a mentira, o dolo. Agora, há uma ponderação, a consciência encharcada de Cristo pelo Espírito Santo, ela julga, ela discrimina. Espera aí, antes eu fazia assim. Não, agora eu tenho que fazer assim. A minha consciência foi sensibilizada. Se eu agir assim, Deus vai gritar na minha cabeça. Antes eu tratava minha mulher assim. Agora eu tenho que tratar minha mulher assim. A gente começa a parar encruzilhadas da vida. A diferença com o Espírito Santo é que a carne não grita sozinha agora. Em Gálatas 5:25, Paulo diz que a nossa relação com Ele é uma relação de caminhada. E caminhada na língua grega, dentro da interpretação cultural, enfim, é viver. O que Paulo está dizendo para nós é que a nossa relação com o Espírito não é fortuita, não é pontual, não é dia sim, dia não. O Espírito Santo entrou em nós para sempre, acabou. Não tem retorno, não tem volta. Você está casada com Cristo, acabou. Os termos usados por Paulo para falar sobre a relação nossa com o Espírito Santo são termos fortíssimos. Foste selado. Ele diz que a gente está marcado, selado. Somos uma carta fechada, com selo de Deus. Então ele diz aqui em Gálatas 5:25, que nós precisamos entender que agora a gente anda com Ele. Então não dá mais para a gente agir de forma irresponsável em casa, agir de forma recorrente. E eu estou tomando cuidado aqui, porque eu sei que a gente extrapola. Eu sei disso, eu não estou falando isso. Eu sei que em algum momento a gente tem, quem sabe, uma explosão doméstica. O que eu estou dizendo aqui é que, uma vez sendo guiado pelo Espírito, a gente agora vai rever caminhos. A gente vai consertar danos. Antigamente a gente quebrava e ia embora. Feria e ia embora. Machucava e ia embora. Agora não. O Espírito Santo puxa de volta. Vem cá. Vai curar ela. Vai falar com o moleque agora. Se nós estamos andando no Espírito, então isso tem que acontecer lá. Não dá para acontecer aqui e lá não rolar nada.
Essa parceria, essa caminhada com o Espírito tem que desembocar lá. João 14, 26, olha o que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele está falando antes disso que aconteceu e que a gente já está vivendo, aqui nós estamos vivendo depois disso aqui, isso já aconteceu, ensinará todas as coisas a vós, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu peguei esse texto por causa da riqueza da palavra ensinar aqui. A palavra ensinar aqui é didasco, didasco. É isso mesmo, didática. A nossa didática. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo é mestre, é professor por excelência. Então ele tem bagagem para ensinar você a ser pai. Vai conversar com ele. Ele tem bagagem para ensinar você a ser mãe. Vai conversar com ele. É pedagogo, é didático, é professor, é instrutor. Eu estava escutando um pastor agora, um tempo atrás, aí ele estava falando, ele falou algo que eu já de uma forma sabia, mas como eu sou cara de pau, eu tenho que ficar ouvindo e apanhando de Deus para me poder internalizar as coisas. Ele falava assim: a gente ora, a gente fala com Deus e levanta do joelho e vai para a vida. Espera aí, meu. Fica quieto, em silêncio, deixa Deus falar. O Espírito Santo fala. Eu não preciso falar isso para a gente aqui. Nós somos assembleanos, casca grossa, a gente é cascudão, antigão. O Espírito Santo fala com a gente gostoso e bonito. Eu me lembro, eu era novo, eu tinha 30 e poucos anos. Eu já era velho, né? 30 e poucos anos. É. Ah, é? Então, de brincadeira. Eu estava cheio de documentos do quartel comigo numa pasta. Documento quartel, muito documento. Na época eu tinha uma arma, eu desmontei ela, limpei. Eu estava nervoso, irado. Eu vivia... E eu tinha que ir num local para resolver, pegar um dinheiro, receber um pagamento, eu fui. Quando eu cheguei no ponto, as duas linhas de ônibus que serviam o bairro vieram juntas. Duas linhas diferentes. Uma, tradicionalmente, era sempre mais vazia. Os carros andavam mais vazios e a outra mais cheia. Por causa do itinerário deles. Iam para o mesmo lugar, mas depois iam para lugares diferentes. Então, um carregava mais passageiros, o outro carregava menos. Aí o Espírito Santo falou assim comigo. Claro, assim, igual você conversar comigo aqui. Se você falar comigo aqui, foi como o Espírito Santo falou comigo. Só que a voz dele ecoava de dentro, assim, ó. Ele falou assim: não pega esse ônibus, pega aquele. Eu não sei porque que eu fiz aquilo, se foi inconsciente. Freud fala disso, né? Eu virei para ele e falei assim: não. Como é que você fala não para o Espírito Santo? Explica isso. Tem que ser muito idiota. Eu falei: não. Eu vou pegar o ônibus vazio. Aí ele apertou meu coração. Não pega. Ele falou duas vezes. Primeiro, pega o outro ônibus. Eu falei: não. Aí ele apertou o coração. Aí eu perseverei na minha imbecilidade. Vou pegar. O cara botou o revólver na minha cara dentro do ônibus. O Espírito Santo não fala? Não fala? Ele não vai falar sozinho, porque quando ele começa a falar, eu vou para a internet. A minha cabeça não tem tempo para ele. Aí o pastor falava assim: dobra o joelho, ora e depois fica quieto. Ele vai falar contigo. O Espírito Santo fala muito.
E aí, aqui no texto, está dizendo que ele é mestre, professor para ensinar. Em Romanos 8,15, ele vai ensinar para a gente o que é ser pai. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, porém recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu amo isso aqui. Por quê? A minha mãe engravidou, meu pai foi embora. Não vou julgá-lo, porque eu não estava lá. O que eu sei foi o que me falaram. Teu pai fugiu porque teu avô armou para ele ir embora para São Paulo para não segurar a batata, o abacaxi, que era eu. Ele nunca me falou por que ele foi embora. A verdade é que a minha mãe ficou. Dizem as más línguas, inclusive, que ela foi agredida por uma família legalista. Todo mundo desviado, mas se achavam santos de altar. E entenderam, nos anos 70, que engravidar sem marido era o final do mundo, e espancaram minha mãe. Mas ninguém estava na igreja. Quem bateu não estava na igreja. Depois de alguns anos, o meu pai volta, e ele um dia chegou para mim e falou assim, falou igual o Dutch Vader: eu sou seu pai. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei, eu não estava desrespeitando ele não, é que eu não sentia. Eu não sentia, não teve conexão, não teve afeto na fala, não teve link, não teve resposta, foi uma coisa estranha. Eu sou o seu pai. Eu não sabia como me comportar, eu nunca tive pai. Como é que um filho faz com o pai? Eu não sabia. Eu era pequenininho, olhei, e agora, o que eu faço? Fui criado pela minha avó, pela minha mãe, como é que eu faço para ser filho de pai? Alguns fazem assim, faz uma certidão, e aí esfrega na cara da criança aqui, tá vendo esse papel aqui? Eu sou seu pai. Olha como é que o Espírito Santo fala de paternidade. Ele testifica. Tem noção do que é isso? Nossos teólogos dizem que o Espírito Santo, ele habita no nosso espírito, a parte mais íntima e mais profunda do ser. É de lá do teu espírito que ele diz para você: sou teu pai, sou teu pai, sou teu pai. Ele não esfrega a certidão na cara, ele não força a barra de fora para dentro, ele fala de dentro de você, ele faz você sentir filho, é diferente. Ele fala para a cabeça e fala para a emoção: eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai. É por isso que o ímpio não consegue. Quando ele fala a Deus, ele fala com a língua enrolada. Arquiteto do universo. Quando ele faz as preces dele, parece que ele está falando com um sujeito estranho. O crente regenerado não, é diferente. O crente regenerado fala com a tranquilidade de um filho, paizinho. O Espírito Santo está ensinando para a gente que ser pai é construção, não é declaração. A justificação é declaratória. A filiação é relação, é regeneração. O que ele está dizendo para mim e para você hoje aqui, cavalheiros, assim como eu sou pai com construção, a paternidade de vocês também precisa ser uma paternidade que cuida, que anda, que caminha, que limpa a beleca, que leva para a escola. Porque se não for assim, não constrói. Que passa a noite acordado, que vai para o UPA, que vem para cá, que vai para lá, que come um saco de
sal junto com o moleque, até o moleque tomar jeito. Se bola com o moleque na vida para ver se o moleque vira homem de verdade. Paternidade. E o cara que chega e faz isso é o pai, meu irmão. Tu pode jogar teu DNA todinho dentro do corpo do moleque, mas se ele não tiver construção paterna contigo, o pai dele vai ser o outro. Alguns são atrevidos. Quantas vezes o senhor assinou meu boletim na escola? O senhor soube que eu quase morri? Então esquece, meu pai é ele. É o cara que vive comigo e que me leva para lá e para cá. Espírito Santo. Nesse texto aqui, testificação de dentro para fora, falando com a gente. É uma paternidade que se constrói na vida, no nome de Jesus. Zacarias capítulo 4, verso 6. Zacarias capítulo 4, verso 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo dentro de casa, se a gente der lugar, se a gente caminhar debaixo da égide dele, a gente troca as armas pelas flores. A truculência, a violência, a agressividade, ela é substituída pela graça. Porque o Espírito de Deus não é o espírito da violência. O convencimento a partir de chantagem psicológica, o convencimento a partir de ameaças, acaba tudo isso. O Espírito Santo transforma um agressor numa ovelha, que é o que tem que ser mesmo. O Espírito Santo vai desarmando a gente, vai removendo o estopinho, o ódio que provoca tanta gritaria e tanta discussão e tanta ofensa. Ele vai tirando isso, porque essa é a filosofia dele: nem por força e nem por violência, pelo meu Espírito. Não vai mais empurrar, né, goela abaixo, mais nada. Tudo vai ser no diálogo e na oração. No diálogo e na oração. Aí, o debate hoje é sobre essa questão de respeitar o outro, de acabar com essas imposições, com essa asfixia psicológica, com essas mordaças. A psicologia está com o pé dentro disso, brigando contra a violência doméstica. Olha o Espírito Santo aqui falando: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quer convencer o marido debaixo de tortura, de chantagem, de retaliações. Quer convencer a esposa a partir de violência verbal, às vezes físicas, retaliações, imposições terríveis, ditatoriais. A gente encontra todo dia um monte de adolescente esmagado dentro de casa, mãe esmagada, filhos extremamente hostis, opiniáticos, amargos, ferinos. Olha o que o Espírito Santo diz: é por mim, é através de mim, não é pelo grito, não é pela revanche, não é pela palavra dura, não é pela ofensa ferina, é por mim, é através de mim. E por último, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, se o Espírito está em mim, e esse fruto, com essas matizes poderosas de virtudes não estão acontecendo, qual o problema? Aonde quebrou? A gente cai sempre na palavra de Paulo, imperativo e ao mesmo tempo rendição. Você deixa o meu fruto aflorar através da sua vida? Eu não sei por que Deus fez assim. Ele poderia impor, vou botar meu espírito em vocês e ele vai obrigar vocês a produzir fruto, vai obrigar. Mas não é assim. Não é assim, não sei por quê. Deus é soberano, mas nesse ponto ele não quis ser soberano. Ele trabalha com um processo lindo de diálogo e rendição. Se você abrir, deixar, fruto dele vai manifestar, senão vai ser crente a vida toda e vai ser um péssimo pai a vida toda. Quando a gente consegue manifestar o fruto do Espírito em casa, olha só, amor. Tem palavra mais combinativa com família do que o amor? O Espírito de Deus nos ajuda a manifestar um amor gostoso, prático em casa. Um amor palpável, um amor que a gente pode mensurar. Um amor que sai do papel, que sai do versinho, que sai das declarações calorosas na igreja e que ganha concreção em casa. Amor em forma de serviço, de cuidado, de acolhimento, de afeto. O fruto do Espírito também é paz, e a paz aqui é paz e acabou, ponto final. Paz com Deus, paz com os homens, e é o caminho da reconciliação, é o caminho da pacificação, é o caminho do fazer por menos, é um caminho longânimo, paciência. Esse pavio curto vai se tornar um pavio longo, vai demorar para pegar fogo. Está estressada. Deus vai aumentar o teu pavio. A criança vai até se assustar. Eu fiz aquilo ali, minha mãe não falou nada. Então, nessa noite, eu queria me convidar e convidar vocês a pensar um pouco mais nisso. Vamos para casa pensando, o Espírito Santo está em mim. O que significa isso para a minha família? A gente não vai ficar, não dá mais para ficar com esse discurso pentecostal. Receba o Espírito, receba. Meu irmão, tu já recebeu demais. Está dentro de você, acabou, ponto final. Não é isso que está faltando. O que está faltando é, primeiro, ter consciência de que Ele está dentro da gente. Segundo, passar a ouvi-lo mais e agir de acordo com a vontade dEle. É isso. Por que vocês estão parados assim, olhando para mim? Se o Espírito Santo não puder entrar na minha casa através de mim, vai entrar onde, irmão? Gente, pelo amor de Deus, eu prego há mais de 30 anos. Eu já fui em tantos lugares. Já conheci tanta gente. Mas uma coisa que sempre me incomodou era ver Deus fazer coisas terríveis nos lugares por onde eu passava, curas e prodígios e maravilhas, e Deus libertando vidas, e eu não consegui viver uma vida de qualidade dentro de casa. Que Pentecoste é esse que eu vivia, gente? Pelo amor de Deus. Não. Se não der para viver com Ele lá, aqui perde o sentido. Eu acho que foi por isso que Paulo disse que se eu não consigo governar bem a minha casa, como eu vou? A igreja aqui, a casa aqui. Paulo olhou para a casa do cara aqui, ó. Ele não olhou para a igreja, não, peraí, se você aqui não consegue, como você vai ser bênção lá, rapaz? Então eu quero orar por todos nós hoje.
Amém. Amém. A gente vai fazer uma oração. Se a gente for batizado com o Espírito Santo, amém. Ele faz o que ele quiser. Mas a gente vai orar para que Deus nos ajude a caminhar mais com o Espírito Santo em casa. E eu vou dizer para vocês, vai acontecer coisas terríveis. Eu desafio vocês. O Ezequiel vai ficar mandando mensagem para mim. Pastor, o Espírito Santo, ele sempre fez isso. Ele sacudiu a Inglaterra no avivamento. E os historiadores diziam que o cara não sentia mais vontade de beber cachaça na Inglaterra. A presença do Espírito Santo foi tão terrível que o cara ficou com náusea de cachaça. Eu não quero mais beber cachaça. Sem terapia, sem alcoólatras anônimos, sem nada. Espírito Santo só, descendo. Numa região da Inglaterra onde a prostituição e a bebida era uma coisa terrível. As pessoas se cobrindo, se tapando com vergonha, constrangida, por causa de um temor que veio junto com ele. Meu irmão. Ele é Deus. Eu creio que Ele pode fazer transformações na nossa casa. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Chega para perto de mim, vem para cá. Todo mundo, vem chegando para cá. Nós vamos orar aqui. Se a gente está com medo, chega para cá. Vem para cá. Vem chegando para cá e vem orando. Já vem orando já, Senhor. Coloca a palavra de oração na boca desse homem, Senhor. Eu preciso da tua presença na minha casa. Vem chegando para cá, vem chegando para cá. A gente não tem noção. Eu estava fazendo uma visita. Eu fiquei sabendo disso. Eu estava fazendo uma visita numa casa. Aí o que o cara fez? O cara era desviado, ficou com raiva, se trancou dentro do quarto dele. Aí eu estou na sala, orando e falando, eu sou faladeiro mesmo, estou lá falando, orando. O cara está dentro do quarto dele, desviado, com raiva, não queria saber de nada. Aí hoje mandou mensagem no Instagram. Pastor, aquele dia que o senhor estava lá em casa, que eu estava trancado no quarto, Deus salvou minha vida. Você não tem noção. O Espírito Santo é Deus terrível na terra. Sabe aquele filho teu rebelde terrível? Você crê que Deus vai preparar um encontro para vocês para curar? Quem crê nisso? Que Ele pode preparar um encontro de cura mesmo. De cura, porque de repente já gastou milhões de dinheiro com terapeuta. Você crê que o Espírito Santo pode chegar e fazer isso? Esse moleque desajustado, desorientado, chegar assim: mãe, eu passei na igreja, mãe, e alguma coisa mudou em mim. Eu creio nisso. Eu creio num marido lobo, feroz, voraz, ser quebrado, moído por Deus, ser transformado numa ovelha. Truculento, gritão, mudar e começar a carregar você no colo, de você não acreditar, de você ficar falando: onde está aquele outro homem? Então fecha os olhos, a gente vai pedir: Senhor, nessa noite, eu quero te pedir que essa nuvem gostosa se aproxime de nós. Essa nuvem que está sobre nós aqui desde o início. Ó Deus, que ela vá descendo sobre nós aqui. Existem questões aqui das quais só Tu sabe, e não dá para a gente indagar e nem conversar com ninguém. Mas é uma noite do Espírito Santo. É uma noite do Espírito Santo. Tu colocou isso no meu coração já há algum tempo.
E eu creio nisso, que hoje aqui algumas coisas vão começar a serem mexidas pela tua mão. Algumas questões que nem o pastor sabe, que nem o presbitério sabe, algumas coisas que às vezes nem o cônjuge sabe, estão sendo hoje mexidas pela mão do Espírito Santo. Vem descendo sobre nós, Senhor, como uma névoa gostosa, fresca, que vem trazendo refrigério para a vida. Ó Deus, que essa nuvem que desce, ela também seja terapêutica, ela também seja curativa, que seja uma unção, ó Deus, para começar a curar muitas coisas aqui. Que seja uma noite, ó Deus, de tratamento, mas que o próprio indivíduo, ele confesse isso. Olha, Deus entrou aqui hoje. A gente não quer só um culto declarativo, a gente quer um culto com intervenção da tua parte. Ó Deus, que seja hoje aqui uma noite de tratativa, uma noite de conserto mesmo, uma noite de reparações, no nome de Jesus. Ó Deus, que essa unção gostosa que está descendo, ela também comece, ó Deus, a amolecer corações duros aqui. Corações duros, corações de rocha, de pedra. Ó Deus, que corações duros estejam sendo agora, Deus, tocados pela tua unção. Que haja, Deus, nessa noite, uma ação libertária poderosa. A gente não admite mais, ó Deus, correntes psicológicas acorrentando casamentos, acorrentando mentes, vidas. Nós não aceitamos mais, ó Deus, casamentos presos, amarrados, trancados. Casamentos, ó Deus, com feridas profundas, que, ó Deus, calcificaram. O que a gente pede hoje, o que a gente ora hoje aqui, é que coisas antigas sejam tratadas hoje aqui. Manifesta essa graça. Marca essa noite como uma noite, ó Deus, do Espírito Santo aqui. Marca essa noite. Uma noite como divisor de águas para alguns de nós aqui. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de alcance, de alcance longevo. Gente que não está aqui, gente que ama, que essa gente que está aqui ama e que não está aqui, está amarrado, está preso, manietado, está longe daqui. Que seja alcançado hoje aqui, por essa glória, por essa graça que toma conta desse lugar nessa noite aqui. Senhor, nós estamos debaixo de uma atmosfera gostosa, profética mesmo. E eu quero te pedir, Senhor, que grandes e pequenos problemas familiares, ó Deus, sejam apossados pela tua mão hoje. Homens cansados, homens preocupados, homens estressados, homens angustiados, se aproxima deles hoje aqui. Ó Deus, pega na mão desses homens. Gente que entrou aqui com carga pesada nas costas, com fardo familiar pesado nas costas. É noite de libertação, é noite de soltura, é noite de porta aberta, de liberdade em Cristo aqui, no nome de Jesus. Tu és o Senhor de toda inteligência, de toda ferramenta, de toda estratégia. Espírito Santo vai colocando estratégia na cabeça do teu povo aqui. Ela disse que não sabe mais o que faz, não sabe mais como fazer. Tu és pedagogo, tu és didático, tu és mestre, professor. Conversa com ela, Senhor, e diz para ela o caminho que ela vai ter que tomar. Hoje aqui. Ó Deus, que corações agitados, acelerados, corações em via de colapso sejam pacificados pela tua mão. Opera isso, Senhor. Opera isso, Jesus. No nome precioso do Cristo ressurreto. Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê? Vá em paz. A tua casa é bênção. A tua família é bênção de Deus. O Espírito Santo habita na vida de vocês. Logo o Espírito Santo habita na casa de vocês.
Aguarde de Deus, não dos homens, de Deus, dias melhores. Aguardem de Cristo tempos melhores. Dos homens não, de Deus, de Cristo. Aguardem tempos melhores. No nome de Jesus, no nome de Jesus.